Perdoai para que Deus vos perdoe. Então, esses textos que foram ditos há 2000 anos, eles ainda continuam sendo absolutamente atuais e absolutamente necessários. Porque a época, não, as nossas mentes ainda não permitiam assimilar ensinamentos de forma um pouco mais ampla, e Jesus tinha que ser breve e determinista. Perdoai para que Deus vos perdoe. Afinal, os nossos modelos mentais não iriam assimilar se fosse desenvolvido um texto filosófico um pouco mais amplo. Mas Deus põe a gente nos seus planos, e no século XIX Kardec veio e ampliou esse entendimento, ou melhor, ampliou esse texto para que nós pudéssemos entender já para a mentalidade de nossa época. Perdoe para que Deus os perdoe, nos dá um raciocínio, esse raciocínio que a gente sempre tem no dia a dia, terra a terra, como se fosse assim: faz isso que você ganha aquilo, como se fosse um prêmio. E está implícito aqui, se você não perdoar, Deus também não perdoa. Tá certo? Hoje a gente já pode compreender de forma mais ampliada o que vem a ser exatamente por que a necessidade de perdoar. Porque esses textos, meus irmãos, eles não fazem parte de um princípio determinístico de uma religião. Ou faça isso, ou você não pertence a essa religião. Ou haja dessa forma, ou você não pertence a ela. Não. Cristo falou de comportamento. Do comportamento necessário no nosso processo de amadurecimento para que nós tenhamos harmonia. Pois a harmonia é o que pede a obra divina. A nossa humanidade é como um corpo biológico e nós somos as células. Se nós não estamos harmonizados conosco mesmo e com os nossos irmãos, esse corpo está doente, as células estão doentes. E perdoar é uma forma da gente viver, de haver conciliação, de haver entendimento e harmonia. Bom, vamos um pouco mais adiante aqui nesse texto. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Vamos lá então ver essa questão do perdão. Gente, a questão, na verdade, se a gente for pegar a fundo, não é perdoar. Cristo falou de perdoar porque Ele conhece a gente vive em atrito conosco mesmo, ainda que sejam atritos mais sutis, ainda que não sejam violências tão físicas e tão perversas, mas os atritos dos pequenos conflitos, da palavra ácida, do não tratamento, porque uma coisa é você tratar mal, outra coisa é tratar bem, e outra coisa que também gera dificuldade no relacionamento é o não tratar, é não perceber o outro como irmão, não acolher o outro como irmão. E o ideal era que nós não precisemos perdoar. Ou seja, o ideal era que a gente não se afete, não tenha inimigos. Porque o problema não é o que o outro faz com a gente. O problema é o que a gente sente com o que o outro faz com a gente. E nós vamos ver em termos de exemplo daqui a pouco. Cristo disse: perdoai 70 vezes 7 vezes, a gente vai ver daqui a pouco no outro texto de Mateus, utilizado por Kardec na sua codificação, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele sabe que a gente não tem condição de não se afetar, a gente é igual criança, qualquer coisinha tira a gente do sério, qualquer coisinha nos afeta, e a gente põe a culpa no outro.
E o outro, meu irmão, é um professor que Deus botou na vida da gente. Nós vivemos num mundo de prova e expiação. Cada evento da nossa vida é uma prova. Então, o outro que nos distratou, o outro que não nos tratou de acordo com a nossa expectativa, é um instrumento de prova de Deus na nossa vida, para ver se a gente realmente já é pacífico, para ver se a gente realmente já assimilou os ensinamentos do Evangelho. Porque, meus caros, nós ainda estamos tentando perder a animalidade, para depois passarmos para o mundo de prova, saindo do mundo de prova e expiação e entrarmos no mundo de regeneração, que nada mais é do que um mundo mais avançado do que esse que a gente vive. E quem avança não é o mundo, como se fosse algo fora da gente. A terra vai amanhecer com um colorido diferente, um perfume diferente, uma natureza diferente. Não é. Nós é que mudamos. Mas mudar o quê? Para quê? Está aí os ensinamentos de Cristo. O Evangelho não é instrumento de religião. A religião ou os espaços religiosos são locais de ensinamento desses ensinamentos dos mestres, de dizer como temos que fazer para termos uma vida de equilíbrio, para que soframos menos, pois para cada ferida causada será corrigido com outra ferida. Corrigido não a ferida que a gente causou, mas a nossa tendência a causar feridas. Não é que você pague uma ferida com outra, é que se eu firo o meu próximo, eu vou precisar ser ferido da mesma forma, para que eu compreenda quão danoso, quão dolorido é ser ferido, e então parar de ferir. E se eu não aprender na primeira ferida, o Pai nos manda outra. Essa é a função. Então, perdoai para que o Pai vos perdoe, é assim, olha, perdoai, não tenhais inimigos, para que você não sofra as consequências dos seus próprios atos. Então, se eu não tenho inimigos, eu estou perdoado. Eu não vou sofrer consequência do ato que eu não pratiquei. Pelo contrário, eu vou avançar pela vida na escola do Pai, que o ensinamento é infinito para outras lições, e não essas lições primitivas que a gente ainda necessita. Depois de 2000 anos da vinda do Mestre, e tantos milhares de anos de vidas que a gente teve aqui na Terra, reencarnando aqui na Terra, anteriores à vinda do Mestre. Então, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, tenhamos misericórdia do nosso próximo. Mas vamos para a prática, porque essa coisa fica conceitual, e voltando e repetindo, a gente pensa, a gente ouve dos ambientes religiosos essa abordagem, esse ensinamento do Cristo, e acha, não, isso é coisa da religião. Até mesmo a gente que frequenta, até mesmo a gente que vivencia a religião no nosso dia a dia, quando chega na prática, parece que a teoria é outra. Parece que é uma coisa de conceito, não é uma coisa para ser aplicada no nosso dia a dia. E aí, quantas vezes a gente é misericordioso? E quantas vezes a gente deixa de ser misericordioso? Porque, veja assim, bem-aventurado também os truculentos, arrogantes, porque sofrerão tanta arrogância, tanta truculência, que se tornarão misericordiosos e alcançarão misericórdia. Mas aí o preço é alto. Se eu não faço uma conta, eu não preciso pagá-la. O preço é alto para quê? Eu posso pegar, veja só, esses 3 semanas atrás, aproximadamente, houve uma chuva, num dia de quarta-feira também, tal como hoje. Uma chuva muito forte aqui na região do Brasil. E uma irmã saiu do centro espírita
e foi para casa. Ela mora num pequeno condomínio e alguém colocou um veículo na garagem dela e ainda impediu que ela, por haver um outro espaço, que ela desviasse o veículo e colocasse mais adiante, num outro espaço que havia, mas também num ambiente fechado. E era uma chuva torrencial, era 10 horas da noite, a pessoa cansada do seu dia de trabalho, preocupada com o dia de amanhã, e chega lá e está essa pessoa, e ela convida a pessoa para tirar o veículo, que pelo menos que ela use aquele espaço que é dessa pessoa que está pedindo, mas pelo menos permita que ela ponha o carro mais adiante. E a vizinha, que também era uma mulher, não importa se é mulher ou homem, mas é só o fato a ser contado, fazendo pouco caso, que não ia tirar coisa nenhuma. Veja, e aí é uma prova muito forte, que Deus põe no caminho da gente. Você sair do centro espírita, e deparar com uma situação dessa, depois de ter ouvido ensinamentos como esse aqui, de Jesus, confirmados por Kardec, ampliado por Kardec, para as nossas mentes compreenderem, e dar de cara com uma situação dessa, é muito difícil engolir. Na nossa cultura, na nossa forma de ser, de pensar e de agir, no nosso pouco entendimento. É muito difícil você não se alterar. É muito difícil para uma pessoa que, além de estar lhe atrapalhando, a essa hora da noite, você todo molhado na chuva, pedindo que a pessoa tire, a pessoa lhe fazendo pouco caso, é uma prova muito forte. Mas é prova, gente. É prova. Contada essa história em qualquer lugar, qualquer um de nós tem a receita e um vocabulário enorme de nomes para poder proferir em direção àquela pessoa, quando não, uma agressão mais grave. Rivalidade. Desculpa, eu não entendi. Rivalidade. Fica ali na luta, na briga, disputando. Que agora eu vou tomar com um capricho, eu vou dar um jeito de você parar de me atrapalhar. Então houve um desconforto muito forte. Não chegaram assim a brigar, mas houve palavras ácidas, palavras de distrato, que já é uma forma de conflito, é apenas um conflito mais sutil, um conflito que não chega a uma agressão física, mas é um conflito da mesma ordem, é da mesma família, não é melhor do que ninguém. No dia seguinte, a gente num trabalho mediúnico, um mentor chegou, estávamos eu e essa irmã, a irmã em Cristo, que é irmã de caminhada espírita, e ela ainda estava abalada com aquilo, havia me contado minutos antes. Chegou o mentor e disse: você sai do centro espírita, ouve sobre misericórdia, ouve sobre perdoar 70 vezes 7, aí você encontra uma irmã precisando de oração, precisando de misericórdia, precisando de amor, e você contraria tudo que você falou lá no centro espírita. Vai fazer oração para ela, sim, vai fazer, sim, claro que vai fazer. Aí a gente dá de cara de que esses textos, eles não existem como conceito para que a gente repita por aí, faça citação. Você vê que espírita adora fazer citação de Chico Xavier, e é um sábio que disse muita coisa mesmo, nos ensinou e continua nos ensinando, tá? Mas a gente adora fazer citação. Mas será que aquilo que a gente está citando para o próximo está no interior da gente como comportamento efetivo? Na hora da prova, nós estamos num mundo de prova e expiação. E Deus vai nos mandar os quesitos de prova de acordo com a lição que a gente precisar. Olha, está lá a questão número 1 do Livro dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, Ele é que vai mandar o quesito de prova, de acordo com a necessidade de cada uma em particular.
Aquilo que a vida está apertando é Deus mandando um recado: reaja aí, procure agir de outra forma. Não é que Ele esteja querendo perturbar ninguém, porque Ele é a causa primária, repetindo, de todas as coisas, de cada detalhe. Não é só do macro, de equilibrar galáxias, planetas, sóis. Não é só isso, gente. Não é só, é do mínimo detalhe. Ele está presente. Então, se a gente... Então, o que é que acontece em relação a esses conflitos? Falta-nos inteligência. Falta aprender realmente com Cristo, que foi o grande psicólogo, o maior psicólogo de todos os tempos, que falou de comportamento, de cada detalhe. Falta-nos... Aí o que é que acontece culturalmente? Ou a gente se submete a situações de distratos extremos e numa espécie de resignação: pode me agredir, pode fazer comigo o que quiser. E aí fica aquela pessoa sem ação de vida e não vive efetivamente, porque Deus quer que a gente seja bom, tenha boas ações, mas que tenha força para viver, tenha entusiasmo de vida, tenha vitalidade dentro da vida que Ele nos deu. Não é na inércia. Então a gente ou permite que o agressor, a vida nos destrua e a gente se subordina àquilo de forma resignada. Não é para isso. Ou a gente agride. Gente, em tudo há um ponto de equilíbrio. O que Deus pede é equilíbrio. O que Jesus ensinou foi equilíbrio. Não é o equilíbrio não é assim, porque não é entre o extremo que eu sou agressor também, devolvo qualquer insulto com uma agressão, se possível um pouco maior para dar lição, ou eu me submeter e dizer: pode me destruir, pode fazer de mim o que quiser. Não é isso. E nem uma coisa no meio assim estática, sabe? Eu tenho que ter a minha mente equilibrada com a concepção de realidade moldada ou com os entendimentos e nossa percepção dentro daquilo que Cristo nos ensinou, em tudo, em particular nessa para lidar com aquilo que chamamos de adversários, tá certo? E com a mente serena, tranquila, em paz, se posicionar para impedir a extrema agressão e também não levar a sério coisas bobas do dia a dia, coisas simples. As grandes tragédias surgem de uma palavra mal colocada, surgem de um entendimento bobo, que um desfere com o outro e aquilo já se soma. Porque se eu devolvo qualquer bobagem com uma agressão, eu vou potencializar aquela agressão. Porque aquele que saiu, entre aspas, derrotado, ele vai ficar imaginando o que fazer comigo, ou pelo menos desejando que aconteça algo comigo. Porque como é o movimento? A gente sai com raiva, e a gente vai alimentando aquilo, se torna ódio, e se torna cólera, e começa a imaginar, a mente começa a imaginar o que poderia acontecer com aquela pessoa para inibir aquilo lá. Ou a gente se deixa bater. Então, o ideal é manter a mente serena, se posicionar para que não seja destruído, que não a gente está, se a gente se subordina e promove essa destruição, ele também está criando um agressor, uma pessoa que está se desequilibrando, está promovendo aquilo. Então, império, calma, vamos parar e vamos conversar. Ou a gente multiplica aquela força que já está contida nessa relação, o elo que liga aquelas pessoas está com aquela substância já incendiando, e a gente joga gasolina.
Valeu, Luciano, obrigado, viu? Resolveu aí a questão. Bom, então, ser misericordioso não é ser bobo. Ele não pediu isso. É ter força, ter substância de alma, ter uma postura diante da vida, agir com boa vontade, agir limpamente. Coisas assim. Você quer ver uma coisa que perturba o dia a dia do brasileiro, em particular, o trânsito. Alguém passa, e aí nesse nervosismo, nesse corre-corre, cada qual com os seus motivos, um para chegar ao trabalho já está atrasado, outro para levar na escola, outro com medo da mulher, outro, cada um com o seu motivo. Outro porque é impaciente mesmo, inquieto, descontrolado. E aí passa, aí diz uma palavra áspera, por assim dizer, ofensiva, não é? Áspera, como é seu nome? Alberto. Áspera com o outro, certo? E aí o outro já incha também. E dessas palavras surgem muitas vezes resultados ou consequências drásticas, desastrosas, né, desastrosas, sabe? Mas agora vamos pegar como seria. Aí, se a pessoa corre, parte para cima e aquilo se multiplica, aquilo toma uma proporção que não sabe onde vai parar, porque nenhum dos dois quer perder. Se a gente deixa para lá, muitas vezes sai maltratado, como se, eu sou um bobo, eu devia ter feito isso. Não é nada disso, gente. Se a pessoa passa lá e me dá um xingamento qualquer, vamos pegar um exemplo aqui, meio grosseiro. Você é ladrão, você é safado. Olha, gente, isso não é dano, isso é ofensa. Isso não só me atinge se eu assimilar, se eu quiser. Porque se eu for o que ele falou, eu não vou piorar. Se eu não for, eu não vou passar a ser. Isso é bobagem da gente, isso é cultural. Essa cultura da guerra. Que a gente sai alimentando-se de ódios, dessa energia de destruir o outro. Não é se entregar, não é ser uma pessoa sem ação, não, mas uma ação inteligente, uma ação voltada para o bem, uma ação voltada para a harmonia. É isso que Jesus fala, e é uma verdade que serve para religioso, para não religioso, para todo mundo. Não é uma beatitude, não são falas para serem ditas, ouvidas num ambiente religioso como esse ou como tantos outros, de forma romântica, que Jesus falou, sem levar aquilo com a gente como aprendizado efetivo. Jesus disse para a gente ser misericordioso, mas ele não obrigou. É porque as leis que regem o universo, a inteligência divina, vai empurrar para a gente, para isso aí que a gente vai ter que amadurecer, igual na escola. O menino não aguenta ficar a vida toda sem aprender, ele pode perder um ano, perde dois, uma hora ele avança. Porque é cruel e doído ficar ali. As leis têm mecanismos de que vão, se não é pelo amor, ou seja, se não é pela vontade, o atendimento desse convite de andarmos adiante, cuidando de cada detalhe da nossa personalidade, se não é pela vontade própria, pelo entusiasmo da vida, pela alegria de viver, pelo andar adiante, pelo caminhar e se aproximar cada vez mais de Cristo. Se não for por essa iniciativa, em algum momento você vai ter problemas. Você está parado, está sentadinho ali, uma hora vão tocar fogo na cadeira, para que você levante. Não é crueldade, é porque se só foi essa a forma de acordar a gente, vai desse jeito, contanto que acorde, porque o propósito é acordar, é fazer a gente abrir os olhos para a realidade da vida, tal como ela é. A vida não está submetida aos nossos caprichos, a nossa forma de ser tacanha, pequena. Nós somos crianças diante do universo, não entendemos nada. Se ficar por nossa conta,
não vai para lugar nenhum, a gente mesmo não vai, destruído tudo. É melhor aprender escutando e assimilando do que aprender apanhando. Ah, certamente, né? É melhor aprender escutando e assimilando do que apanhando, sabe? Do que apanhando. Agora, para isso a gente precisa entender que é preciso andar nessa direção. Tá certo? Vamos ver aqui aqui. Vamos lá. Chegando Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Se até 7 vezes? Respondeu Jesus: não digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Isso está contido em Mateus capítulo 18, versículo 15, 21 e 22. Volto, ele só colocou dessa forma porque ele sabe que a gente é do menino, a gente vai se zangar com o próximo, a gente vai tomar satisfação, a gente vai ficar incomodado, a gente vai querer revanche, a gente vai querer agredir, a gente vai se perder no dia a dia, em casa, com as pessoas que nos amam, que pelo menos as pessoas que Deus colocou para a gente conviver e aprender com elas e ensinar ao mesmo tempo. Imagina na rua, nós que ainda não conseguimos amar. Na verdade, a gente não ama, a gente dilata o nosso egoísmo e alcança filho, esposa, pai, mãe, umas coisas assim. E olhe lá. Então o convite é: levemos para o nosso dia a dia aquilo que a gente encontra no Evangelho de Jesus e ampliado e confirmado no Evangelho segundo o Espiritismo, que foi o que Kardec fez. Ele não criou nada novo, ele só veio dar esclarecimento para aquilo que Jesus trouxe. Ele só veio confirmar. Depois nós tivemos a bênção de aqui no Brasil recebermos Chico Xavier logo depois. Sim, Carlos. É Carlos, né? Fale mais alto, por favor, desculpa. Aí algumas pessoas podem falar assim: qual a necessidade de uma outra pessoa, seja o Kardec, seja lá quem for, no caso do Kardec, falar algo Sim. de Jesus, né, que é tão superior, que já tenha dito com uma certa clareza. Certo. O senhor se pergunta, só para pedir, né? Porque há quem faça essa pergunta, né? Se Jesus é tão superior, há necessidade de alguém que faça essa reflexão? Pois não, repetindo para que Carlos pergunta assim: Jesus, que é uma autoridade máxima em termos ele é um sábio, ele é o sábio, não só autoridade, não é autoridade no sentido aqui da terra, né? Mas é uma autoridade moral, de conhecimento, de saber quando as coisas têm que andar. E por que precisou vir outro e esclarecer mais? Não é isso que você perguntou, cara? É claro, não, é isso, para que a gente converse. Veja, a questão que eu entendo é que a época que Jesus esteve na terra, nós não tínhamos condição de assimilar. Há um texto que fosse mais esclarecedor. É tanto, retornando aqui um pouco, ele botou assim, que eu falei no começo, coisa assim, ó: perdoai para que Deus vos perdoe. Ou seja, se você perdoar, você vai ter um ganho; se você não perdoar, você vai ter um prejuízo. E a lógica não é essa. Então Kardec veio esclarecer mais, apenas dar amplitude já para atender as mentes da nossa época. Não é que veio, sabe? Que já, porque os textos estavam escritos. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Há no Evangelho um texto que fala assim, que é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Não é verdade? Eu acho que certo? Bom, acontece o seguinte: aquela época, porque hoje a gente pode perguntar, poxa, existe pessoa rica que ricou porque trabalhou muito, se dedicou, foi criativo, criou soluções para a nossa vida moderna, certo? Trouxe
novos elementos que facilitou a vida, porque a gente vive hoje todo mundo muito junto, sabe? E ele houve invenções, criações, prudência para lidar com o dinheiro, e essa pessoa, só por ser rico, vamos ver, a época, o rico daquela época, ele não trabalhava, ele não fazia nada, ele tinha muitos escravos, é por isso que ele era rico, ele explorava as pessoas. A lógica da riqueza daquela época era baseada nisso aí, não era uma lógica. Hoje já não é tão, assim, eu diria, perfeita essa lógica, já não é tão equânime, ainda tem seus traços de desigualdade, de exploração e tudo mais, mas não vem a ser o caso agora. Aquela época, então, era cruel o sistema. Então, Jesus falou naquele contexto, naturalmente, continua valendo para hoje e para todo sempre. O rico explorador, desonesto, que tem a sua riqueza conseguida por meios escusos, que prejudicam a sociedade e que aplica... Sim, senhor. Ilícito. Desculpe. Por meios ilícitos. Por meios ilícitos. Sim, senhor, por meios ilícitos. Com licença. Sim. É mais fácil um pobre entrar no reino do céu, um pobre ir do céu, e um camelo passar pelo mundo da agulha. Eu entendo da seguinte forma, que o pobre, eu vejo assim, eu na minha situação, eu tenho comunhão com Deus. Eu vejo que um camelo passa pelo buraco da agulha, é mais fácil do que um rico ir para o céu, porque o rico, eu vejo da seguinte forma, o rico não ama o próximo, ele ama a riqueza dele. Olha, aquela época era todo ele. Hoje deve ter algum outro por aí que já está meio mesclado, já tem ricos mais justos, já pode ter, não vamos defender assim, já tem ricos mais justos, e também há pobres que têm suas dificuldades, né, nesse sentido. Agora, aquela época, essa era a tônica, era unicamente assim. Trabalhar era desonroso para o rico. Trabalhar era motivo de desonra. Bom, bonito, elevado, que levava a prestígio, era ter escravo. Certo? Então, por isso e por outras questões, quando você tira daquele contexto social e traz para hoje, os preceitos de amor ao próximo, de amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, eles continuam válidos para todos sempre, eles são eternos. Mas na hora de você desdobrar isso, trazer para os textos, para as palavras, para as falas, eles vão ao longo do tempo precisar ser adaptados só a forma de abordar, a substância é a mesma. Se o rico é desonesto, se ele consegue sua riqueza por meios ilícitos, a lógica não muda. Agora, só muda a abordagem, porque aquela época é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico, ou seja, qualquer rico daquela época. Por isso que precisa de tempos e tempos, de novos esclarecimentos, dar amplitude, senão as religiões vão ficar aprisionadas naquelas palavras, daquela forma, e as mentes atuais não conseguem. Diz, poxa, não é bem isso. Eu sei que foi Jesus que disse a verdade, mas como é que eu compreendo isso hoje? Como é que isso se aplica hoje se eu faço uma leitura da realidade um pouco diferente? Não é bem assim. Mas o preceito de honradez, de amar o próximo, esse é eterno. De amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, esse é eterno. Sobre esse mesmo tema, há um texto também, há uma citação de Jesus que diz: amai aos vossos inimigos. É por isso que precisou vir Kardec para esclarecer, porque a gente fica pensando
que é para andar abraçado, almoçar junto. Não é bem isso. Isso aí são formas. E eu volto a dizer assim, o que conta são os sentimentos. Então vamos ver o que é amar, porque assim, o preceito é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E o próximo são todos, inclusive aquele que a gente atribui como inimigo. Vou repetir uma outra coisa que eu disse, porque o importante não é o que fazem com a gente. O que fazem com a gente são provas dadas por Deus. O importante é o que a gente sente com o que fazem com a gente. Então vamos lá, amar. Amar, gramaticamente, é classificado como um verbo, como toda ação. Pegar, jogar, correr, tocar, cantar, é uma ação. Mas na minha opinião, amar, em que pese pertencer a essa categoria gramatical, não é uma ação. Deixa eu tentar esclarecer. O que acontece é que a gente vive cheio de desamor, insegurança, medo, desânimo, julgamento, culpa, ódio, falta de perdão. Esse é crucial. Falta de perdão, mágoa, rancor, vingança. A gente anda poluído. A gente carrega um lixão no coração muitas vezes. Fala, Carminha. É engraçado porque quando a gente consegue perdoar, quando a gente consegue desculpar o irmão, quem sente bem é a gente. Parece que é uma coisa tão de Deus, que quando você consegue se livrar daquele peso, daquela, que alguém te ofende, que você consegue, claro que a gente está aqui para aprender, é bom. Sim. Isso não é do outro outro. É assim. Mas quando a gente consegue fazer isso, o bem-estar fica conosco. Isso mesmo, Carminha. Quando a gente consegue perdoar, limpa a gente. A asepsia é feita no interior da gente. O bem-estar é nosso. Não é uma concessão. Não é sinal de fraqueza, é de maturidade. De equilíbrio, né? De equilíbrio. Bem, então o que seria, no meu entendimento, para amar? A obra de Deus é toda amor. Nós somos obra de Deus. Existe o amor, que é o todo, que é Deus, e existe o amar. O amar está na expressão relativa ao nível de cada ser. Então, o nosso nível de amar é esse nível nosso. Mas, gente, como amar? Como amar o inimigo? Como amar o próximo? Como? Se a gente se desfizer dessas citações todas que a gente falou agora, de mágoa, de perdoar o inimigo, de rancor, de medo, de insegurança, de julgamentos, a gente limpa, a gente tira esse lixo do nosso peito. A gente fica limpo. E aí, igual uma flor que perfuma sem intencionalidade, ela não tem intenção, ela simplesmente perfuma. E aí, a gente vai amar todos. E aí, a gente ama, o amor vai brotar naturalmente, sem intenção. E quando essa alegria de perdoar, igual veio comigo, perdoei. É tia Cléia, né? Seu nome é tia? Depois voltou. É tia Cléia, tia Léia? Eu ia dizer, eu perdoei, senti aliviada, essa que Carmen falou, senti bem, mas foi temporário. Eu tenho que voltar muitas vezes. Bem, tia Cléia fala da questão de que ela perdoou
e depois aquilo retornou. Olha. Eu tenho que tirar. Ok. Eu tenho. Certo, veja só, vamos lá. Na verdade, esses ensinamentos de Cristo, eles vêm sendo repetidos há 2000 anos e ampliado a sua abordagem e entendimento por Kardec, justamente, e vem sendo falado, justamente porque não é fácil, sabe, Ticlé? Justamente porque não é fácil. É por isso que a gente ouviu essa abordagem quantas vezes? Inúmeras. É porque é difícil mesmo. É porque nós ainda estamos no estágio de elevação relativa ao nosso grau. A gente ainda não aprendeu a perdoar verdadeiramente, né? Pois é, Carminha, a gente não aprendeu a perdoar verdadeiramente, porque o Evangelho, em relação a gente, está lá no futuro. A gente está a caminho dele, é igual formação na escola, é por isso que a gente estuda todo dia. Agora, o que a gente não pode, veja assim, a gente pode não conseguir perdoar, a gente pode não conseguir amar, mas é como você está fazendo. A gente só não pode perder o compromisso de tentar. E tentando e não conseguindo, continuar tentando, porque esse é o nosso estágio. E talvez também pode ser até espiritual, né? Olha, aí os detalhes, a configuração ou a substância que dá origem a essa dificuldade desse perdão, nesse caso, pode ter várias matizes, pode ter várias origens. O fato é que você não está conseguindo, como você falou, e o seu compromisso é tentar, com seriedade, com respeito, dedicação ao que Cristo disse. Mas se você não conseguiu ainda, continua tentando e se perdoa, porque é simplesmente a gente que ainda não aprendeu. Eu em um item, você nesse que você está tendo a coragem, o desprendimento de citar, Carlos no outro, sabe? O menino aqui no outro, Carminha no outro. Sim. Tia Cléia, vou me expressar, eu queria que a senhora tentasse pegar alguma coisa da minha expressão. A melhor forma de eu perdoar, como? Qual é a melhor forma que eu tenho de perdoar, que eu me encontro? A melhor forma que eu vejo hoje de eu perdoar é colocando aquela pessoa na frente de tudo que vem do amor. Vem do amor. Ótimo. Agora, quanto a tia Cléia que ela falou que perdoou e tal, inclusive outro dia ela falou que estava sendo, todo mundo vou tomar atenção, estava sendo quase um câncer, ela estava se sentindo enferma e tal. Então, pelo que eu entendi, eu posso estar até errado, se eu me desculpa, eu acredito que a tia Cléia perdoou, eu acredito que ela não se sente mal, ou do lado dela, ou do lado do Deixa, vamos lá, vem aqui, olha. O que vem martirizando, pelo que eu entendi, o que vem martirizando a tia Cléia, não é um sentimento de falta de perdão, não. É uma vergonha de algum fato, ela se sente envergonhada. Ela sentiu perdão, ela já perdoou. Assim, alguma coisa ela dá vergonha. Veja só, vamos lá. Cada evento se reveste de particularidades, toda própria. Então, o que a gente tem que ter é o compromisso com isso aí, como você tem. E quando você conseguir, vai conseguir, sabe? Se não for hoje, vai ser daqui a um tempo. Mas você tem um compromisso de eu tentei. Então, a sua consciência fica em paz, de certa forma, em que pese a inquietude de não conseguir, mas aí eu tentei, eu estou tentando. Acabou? Cristo está vendo. E pronto. Não precisa se desmanchar em culpa. No meu caso, você não está falando disso, se desmanchar, sabe? Você não está usando esse termo. Se sentir inferior. Não, porque a gente não pode ter, assim, se sentir grande, eu sou superior, ou pequeno, eu sou inferior, né? E daí vinha a vaidade, o orgulho, ou a tristeza e a depreciação. Não, porque em qualquer estágio que a gente esteja, em qualquer aspecto, que a vida é como uma composição química, muito elemento para a gente combinar, a gente está sempre acima de quem está ainda a caminho e abaixo de quem já caminhou mais um pouco, qualquer posição que a gente esteja. Então todos estamos na mesma caminhada divina, atraído pelo mesmo motivo, todos pelo mesmo motivo, que é a evolução.
que é o aprendizado. Mas o aprendizado, não o aprendizado somente da mente, porque aquilo que a gente aprende na mente é só para mudar a nossa concepção de realidade. Aprender a sentir. Esse é que é o desafio. Aprender a sentir. Então, voltando, se a gente despolui o nosso interior, a gente ama naturalmente, sem querer, sem intenção, sem desejo, porque brota, emana da gente o amor. Sem forçar, né? Sem forçar, como o Carlinho está falando. Vem naturalmente. Naturalmente brota. Só é a gente se desarmar disso. Só é a gente andar pela vida sem ficar prevenido. Porque eu sou assim, porque se alguém me disser uma coisa eu respondo, porque eu não levo nada para casa. Ele chama de temperamento forte. O nome é temperamento forte. Mas na verdade, sabe, é muita confusão, é muita polêmica. E isso é defendido como um status, como, sabe, uma pessoa propensa a ser vencedora. Propensa a ser vencedora porque me abate, porque se acha melhor do que eu em algum momento. Gente, vencer mesmo é caminhar em direção a gente mesmo, crescer interiormente no seu sentir, no seu pensar, no seu agir, não me sentir melhor do que o meu próximo. E aí adquirir leveza, suavidade. E a gente percebe quando a pessoa é uma pessoa densa, rancorosa, que está com essa dificuldade, esse interior poluído. E percebe também, e sente, mais do que percebe, sente, quando a pessoa é uma pessoa suave, leve naturalmente, sem intencionalidade, sem querer agradar, porque não há como disfarçar o que a gente é. Eu posso distribuir sorrisos, eu posso ser afável, prometer coisas, etc., falar palavras doces, mas o meu interior é que é a minha substância. Se eu faço isso intencionalmente, é como se eu desse um verniz naquilo que está envelhecido, não no sentido de idade, mas no sentido anacrônico, no sentido de coisas que não funcionam, apodrecida por dentro. Em algum momento eu me revelo. Aliás, eu já me revelo em mim mesmo em todos os momentos, posso até disfarçar um pouco. Porque a pessoa que é leve, a pessoa que tem suavidade de alma, ela não perdoa, ela não odeia, ela não tem inimigo, porque ela não é ferida jamais. Uma vez perguntaram a Gandhi, não sei se chama dos tavistas, da Índia, se ele perdoava aqueles que o agrediram. Ele disse, se ele perdoava quem fez com ele. Não, mas eu não perdoo, não senti, eu não percebi, não me feriu. Então essa é a mensagem de Cristo na verdade. O que ele queria dizer, que não podia ser dito naquela época, que as mentes não alcançavam, não era perdoe o seu inimigo, era não tenha inimigo, não odeie, ame, não, aliás, não odiando, você já ama naturalmente, porque a pessoa que é leve, que é suave, é agradável estar perto dela, é bom estar próximo, sem ela falar nada, ela já é agradável, pela atmosfera que imprime, porque emana do coração, não são as palavras, não, de todos os poros brota amor, porque não tem desamor, para impedir que brote o amor, porque o amor está dentro da gente, está contido na gente, é a nossa substância primeira, nós é que impedimos que ele se expresse, que ele emane de nós em alguns momentos da vida.